Amar o próximo como a si mesmo. É algo que parece tão fácil, tão simples, mas que é tão difícil de nós ainda conseguirmos concretizar na prática, no nosso dia-a-dia. E então comecemos. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. Esta é a expressão mais completa da caridade, pois ela resume todos os deveres para com o nosso próximo, para com o nosso irmão. Não pode haver guia mais seguro a este respeito do que tomarmos como medida daquilo que devemos fazer aos outros, aquilo que nós desejamos para nós mesmos. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos irmãos, se também nós não temos ainda para com eles a indulgência, a benevolência, o devotamento? A prática desses ensinamentos que Jesus nos trouxe conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, então aí conseguirão concretizar, compreender a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas sim a união, a concórdia e a benevolência mútua. E neste capítulo 11, temos instruções dos Espíritos que, relacionados com este tema, se dividem em 3 partes principais. A lei de amor, o egoísmo, que é precisamente o oposto daquela lei, e a fé e a caridade, que devem sustentar a lei de amor. Comecemos então pela primeira, a lei de amor. E então começamos com uma mensagem do Espírito Lázaro, que foi trazida em Paris em 1862 e que nos diz que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. E explica-nos que, na nossa origem, o homem, nós, tivemos instintos. Portanto, lá muito atrás no tempo, começámos todos nós apenas com instintos. Depois, numa fase mais avançada, mas ainda corrompido, o homem tinha sensações. E depois, já com um certo grau de evolução, o homem, mais instruído e purificado, passou a ter sentimentos. E então, o ponto mais delicado do sentimento é precisamente o amor. E Lázaro continua: eu disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Portanto, aquele em que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo a alcançar. Todos nós, lá muito atrás no tempo, só tínhamos instintos e aos poucos vamos evoluindo e com essa evolução vamos desenvolvendo os sentimentos. E para avançar em direção ao objetivo é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos. Ou seja, temos que aperfeiçoar os nossos sentimentos, reprimindo os germes latentes da matéria, diz-nos Lázaro. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles trazem consigo o progresso, como a semente encerra em si o carvalho. Todos nós nos devemos esforçar para nos irmos desligando da matéria, por nos irmos espiritualizando. E para isso devemos esforçar-nos precisamente por desenvolver os nossos sentimentos. Precisamente porque os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se lentamente das suas crisálidas, permanecem ainda escravos dos instintos. O espírito deve ser cultivado como a terra. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente. E mais do que os bens terrenos, ele vos dará a gloriosa elevação. Devemos
pensar em cultivar o nosso espírito como cultivamos a terra, precisamente a pensar não apenas no hoje, mas no amanhã. Será então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. E, portanto, a lei de amor como uma lei que nos une a todos nós. Continuando ainda na lei de amor, temos uma mensagem trazida por Fénelon, em Bordeaux, também em 1861, que também nos fala do amor e que nos diz que ele é de essência divina e que, por isso, do primeiro ao último de todos nós, todos possuímos, no fundo do nosso coração, a centelha desse fogo sagrado. Portanto, todos nós, sem exceção, temos essa capacidade de amar, precisamente porque o amor é de essência divina e, portanto, o Pai nos criou a todos por igual. É um facto que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo o que tente diminuí-la e alcançando muitas vezes proporções sublimes. Portanto, qualquer homem, mesmo o criminoso, é o exemplo que aqui é dado, consegue amar. Pois bem, diz-nos Fénelon, para praticar a lei de amor tal como Deus quer, é necessário que, aos poucos e poucos, gradativamente, passeis a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Portanto, não amar apenas as pessoas que nos são próximas, os nossos familiares, os nossos amigos, mas sim a todos, indistintamente, ou seja, sem diferenciar. A tarefa será longa e difícil, mas ela se realizará. Uns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta, mas todos conseguiremos um dia. Deus assim quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é precisamente esta lei que um dia irá conseguir matar o egoísmo, sob qualquer forma em que ele se apresente. Uma vez que, para além do egoísmo pessoal, ou seja, quando nós estamos centrados em nós, apenas em nós, e não olhamos à nossa volta, também existe o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Portanto, quando só queremos o bem para a nossa família, para o nosso país. E, portanto, nós temos que amar indistintamente, sem olhar a quem. Jesus disse, amai vosso próximo como a vós mesmos. E perguntamos, qual é o limite do próximo? Será a família? Será a religião? Será a pátria? Não. É a humanidade toda, inteira. E nos mundos superiores é precisamente esse sentimento sublime, o amor recíproco, que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima pela sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da divindade. E os efeitos da lei de amor são, por um lado, o aperfeiçoamento moral da raça humana, do homem, e, por outro lado, a felicidade durante a vida terrena, enquanto cá andamos. E todos nós devemos procurar atingir estes dois objetivos. Por um lado, o aperfeiçoamento moral, por outro lado, a felicidade, porque nós existimos para sermos felizes. E mesmo os mais rebeldes e os mais cheios de vícios deverão transformar-se quando virem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas, pelo contrário, fazei aos outros todo o bem que estiver ao vosso alcance. E, portanto, mesmo que a determinado momento, quando tenhamos que tomar uma decisão, se hesitarmos, se não soubermos muito bem qual o caminho a seguir, pensemos se seria aquilo que nós queríamos para nós. E se a resposta for positiva, então, por certo, o deveremos fazer também ao nosso irmão. Não acrediteis na dureza e na insensibilidade do coração humano.
Pois este coração humano, o nosso coração, cederá mesmo a contragosto, mesmo a mal. Um dia ele cederá ao verdadeiro amor. Precisamente porque o amor funciona como um ímã ao qual o nosso coração não pode resistir. E o contacto desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em todos os nossos corações em estado latente. Portanto, ele está lá. Nós temos que trabalhar apenas para o fazer crescer, florescer, para o fazer desenvolver-se. A terra, morada de exílio e de provas, então será purificada por esse fogo sagrado chamado amor. E nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a resignação, o sacrifício e todas as restantes virtudes, filhas do amor. E este espírito Fenelon termina a sua mensagem dizendo: não vos canseis, pois, de escutar as doces palavras que João o Evangelista, quando a doença e a velhice o impediram de continuar com as suas pregações, apenas repetia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, aproveitai estas lições. A sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos. E vereis muito em breve a terra transformada tornar-se o Eliseu, onde as almas dos justos virão desfrutar do repouso. O Eliseu corresponde ao paraíso, aquilo que normalmente nós ouvimos falar, o paraíso. E por fim, terminando a parte da lei de amor, uma terceira mensagem agora de um espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que trouxe esta mensagem em 1863. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, pela minha voz, amai muito para que possais ser amados. Se nós não amarmos, nós não seremos amados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e acalma os sofrimentos de cada dia. Ou antes, praticando estas sábias palavras, amai muito para que possais ser amados, vos elevareis de tal maneira acima da matéria que sereis espiritualizados antes do vosso desprendimento terrestre. Cá está, o tal esforço que nós devemos fazer para nos irmos desprendendo da matéria, para nos irmos espiritualizando. Os estudos espíritas desenvolveram em nós a compreensão do futuro e esta é uma certeza que todos nós poderemos ter, a de que avançamos em direção a Deus. Conforme disse há pouco, uns avançarão de forma mais rápida e outros de forma mais lenta, mas todos nós avançamos em direção a Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Assim sendo, deveis-vos elevar bem alto, para que possais julgar sem as influências da matéria. Portanto, a tentativa de nos espiritualizarmos, de nos desprendermos, de subirmos acima da matéria, não condenando o nosso próximo antes de haver dirigido o nosso pensamento a Deus. Amar, no sentido mais profundo da palavra, é ser leal, honesto, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. É procurar à nossa volta a razão íntima de todas as dores que oprimem os nossos irmãos para lhes podermos levar um alívio. E este alívio pode consistir apenas numa palavra de apoio, de carinho, num gesto. É olhar a grande família humana como a sua própria, a nossa família humana. Porque essa família, nós iremos reencontrá-la numa outra época, todos nós nos iremos voltar a cruzar, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a constituem são, como nós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis negar aos vossos irmãos aquilo que Deus tão liberalmente vos deu.
Deus nos deu amor e é isso que nós devemos precisamente dar ao nosso irmão. Porquanto vós também seríeis bem felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que vós tendes necessidade. Para todos os sofrimentos, portanto, dai uma palavra de esperança, de apoio, a fim de que sejamos todos amor e justiça. Acreditai que estas sábias palavras, amai muito, para serdes amados, farão o seu caminho. Elas são revolucionárias e seguem uma rota fixa e invariável. Todos nós iremos seguir essa rota. Vós, porém, que me ouvis, diz-nos este Espírito, já adquiristes qualidades, pois sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Se nós compararmos o agora, o pensamento dos dias de hoje com o pensamento de há 100 anos atrás, iremos notar uma evolução imensa. E daqui a 100 anos estaremos ainda melhor, porque todos nós iremos progredir. Vos modificastes de tal forma para melhor que já aceitais hoje, sem contestar, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora terias rejeitado. Basta andar para trás no tempo, 1 século, 2 séculos, e estes ideais de liberdade e fraternidade não seriam aceitos. Ora, daqui a 100 anos, aceitarás com a mesma facilidade aquelas que hoje ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, observai com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nas mensagens dos Espíritos, são aceitas por grande parte do mundo inteligente. E, portanto, todos nós, a bem ou a mal, iremos seguir o mesmo caminho, e que será e deverá ser o caminho do amor. É que estas ideias correspondem ao que há de divino em vós. Pelo amor ao próximo, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, darão as mãos uns aos outros, de todos os confins do planeta, e se reunirão para se entenderem e para se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Neste momento, achamos que ainda estamos muito longe da época em que as coisas se processarão desta forma, mas se todos nós contribuirmos um pouco, esse dia, por certo, chegará mais cedo. Mas ele chegará, mais cedo ou mais tarde. Esse grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, também descrito no Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do próximo século. E isto já era escrito no século XIX, em 1863. O milagre da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação destas palavras bem compreendidas. Amai muito para serdes amados. E agora passamos então para aquela segunda parte, ainda dentro do capítulo do amar o próximo como a nós mesmos, o egoísmo. O egoísmo que se opõe ao amor, à caridade, e que andará de mão dada com o orgulho, que é precisamente aquilo que nós devemos tentar combater em nós. E então Emmanuel, em Paris, em 1861, traz-nos esta mensagem. Emmanuel, que nas últimas décadas se comunicou através do nosso querido Chico Xavier, terá feito parte, de acordo com a indicação dada pelo próprio Chico, terá feito parte da equipa de espíritos que auxiliou Allan Kardec na codificação. E então Emmanuel nos diz que o egoísmo, essa chaga da humanidade, é como ele lhe chama, deve desaparecer da Terra porque atrasa o seu progresso moral. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. E Emmanuel reforça, digo, sua coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. E, portanto, isto é algo que nós devemos começar por trabalhar em nós, dentro de nós, vencer o egoísmo que ainda temos cá dentro. Que cada um
reúna todos os seus esforços para combater o egoísmo dentro de si, com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade. Portanto, temos o egoísmo como o oposto da caridade. E por isso mesmo será o maior obstáculo que o homem, que nós temos para a conquista da felicidade. E se queremos ser felizes, devemos começar precisamente por combater o egoísmo que ainda temos dentro de nós, em tão grande escala. Jesus vos deu o exemplo da caridade, diz-nos Emmanuel, e Pôncio Pilatos vos deu o exemplo do egoísmo. Porque enquanto Jesus vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E diz aos judeus: esse homem é justo, porque quereis crucificá-lo? E, no entanto, Pilatos deixou que conduzissem Jesus ao suplício. Portanto, é a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, é assim que Emmanuel se refere ao egoísmo como uma verdadeira lepra, que o cristianismo deve o facto de ainda não ter conseguido realizar a sua missão. Expulsai o egoísmo da terra, para que a terra se possa elevar na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril. E para isso, conclui Emmanuel, é necessário, em primeiro, expulsar o egoísmo dos nossos corações. E ainda continuando no tema do egoísmo, uma segunda mensagem de Pascal, trazida em 1862. Se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Se todos nós nos amássemos uns aos outros com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Mas para que isto aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração dessa couraça chamada o egoísmo, que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles outros que sofrem. O Cristo, diz-nos Pascal, Jesus, não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era por ele repelido, não era por ele afastado. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos por Jesus, que jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, tomaremos Jesus como modelo das nossas ações? Pergunta-nos Pascal. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia porque se sentiria deslocado em toda a parte. E então o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Todos nós, muitas vezes, quando vemos as notícias, queixamo-nos do mundo em que vivemos. Mas todos nós temos um pouquinho de culpa no facto deste nosso mundo ainda ser assim tão atrasado. Cabe-nos a nós, a cada um, tentar melhorar, começando por melhorar a si próprio, por forma a poder ajudar quem nos rodeia e assim, por certo, o mundo se tornará num lugar melhor. Começai dando o exemplo, sede caridosos para com todos, indistintamente. Mais uma vez, o indistintamente, ou seja, amar a todos, ser caridoso para com todos, indistintamente, sem olhar a quem. O egoísmo é a negação da caridade. E sem caridade não há tranquilidade, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, cá está, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sob os pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Assim termina Pascal. E para terminar, então, dentro do nosso capítulo
de agora, desta hora, do amar o próximo como a si mesmo, a importância da fé e da caridade. E esta mensagem é-nos trazida em 1861 por um espírito que se apelidou de espírito protetor. E ele nos diz: a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, explica-nos, podereis encontrar impulsos generosos mesmo em uma pessoa que não tenha religião. Mas essa caridade austera, que só se exerce pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, somente a fé poderá inspirá-la, porque é ela quem nos faz carregar a cruz desta vida com coragem e perseverança. A fé é fundamental. Sem considerar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, das tendências e das necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porquanto, só à custa de concessões e de sacrifícios mútuos podereis manter a harmonia entre elementos tão diversos. E este espírito protetor termina esta mensagem dizendo: tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem na terra. Mas para isso é preciso que nós a procuremos no bem e não nos prazeres materiais. Só assim é que conseguiremos encontrar a verdadeira felicidade. A história da cristandade fala de mártires que foram com alegria para o suplício. Hoje, na nossa sociedade, para ser cristão, já não precisamos de enfrentar o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida. Apenas temos, única e simplesmente, de sacrificar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Nenhum de nós precisa de morrer, como aconteceu há vários séculos atrás. Basta-nos trabalhar o nosso interior, combatendo o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E se a caridade nos inspirar e se a fé nos sustentar, então seremos vencedores. E, portanto, a caridade fundamentada na fé. E assim concluímos então este capítulo. E o convite que eu aqui deixo é este: o de pensarmos em Jesus, o de tentarmos, o de nos esforçarmos no nosso dia-a-dia para seguirmos o seu exemplo de amor. Que assim seja.